saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. A paz, a paz. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Sejam todos bem-vindos. Já reserve já um recipiente com água para ser fluidificado ao final com um passe. Vamos iniciar o nosso Evangelho fazendo uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 25, ouvirás de certo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium, com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, porque te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te releves à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favoreça, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens
na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a louvora do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscará a luz, onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Essa leitura, vamos fazer a nossa prece para iniciar a leitura do Evangelho. Fechemos os nossos olhos e procuremos nesse instante acalmar as nossas emoções, tranquilizando os nossos pensamentos, procurando nos manter em paz. Onde estivermos, possamos ter esse momento para elevar o pensamento a Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecido não nos encontramos por mais um Evangelho no lar. Te pedimos a tua assistência e teu amparo, que os bons Espíritos nos acompanhem nesse momento do Evangelho, ilumine e abençoe os nossos irmãos que estão participando deste Evangelho, que sejam assistidos em suas necessidades. E é assim, Senhor, através desta prece, que lhe pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o disseis, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. A qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36, 37. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso,
Não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhe revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio como uma lei natural ao qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples abrigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. De tal sorte que, não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram, são tão racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma, e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Então, meus irmãos, falar sobre a vida futura é trazer o entendimento de que nós estamos numa terra, passando por um momento de provações, expiações, momentos onde a dor e o sofrimento elas vão estar mais agudas em nosso ser. E Jesus, ele trouxe há muito tempo já essa consolação. Ele começou por algumas ideias e algumas palavras simples que pudessem penetrar na consciência dos primeiros cristãos, que estavam ali ao seu redor, que, como no Evangelho nos fala, era um povo ainda muito voltado ao trabalho pastoreio, com uma limitação na linguagem, no entendimento. Então Jesus ele ficou atento a não esclarecer tudo de uma forma complexa para não perturbar, para não atrapalhar ali o desenvolvimento do povo. Mas ele trouxe a ideia da vida futura. Quando Jesus nos diz, meu reino não é deste mundo, ele já traz o entendimento de que, nossa, existe um outro lugar em que nós iremos para lá. Essa ideia, ela floresceu na atualidade. Só que o que acontece é que muitas pessoas ainda distorciam essa ideia, acreditando de que é um lugar na terra, ainda que essa terra vai ser esse reino, e outros acreditam que é um lugar de paraíso, de muita paz, de ociosidade, em que estaremos lá sem fazer nada. Mas o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, ele vem trazer à tona a revelação de que existe mesmo muitas moradas na casa de Deus, que são todos esses lugares que estão no universo, e cada um é de acordo com a necessidade do Espírito. Então nós vamos retornar para a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. Mas como nós vamos para lá e como estaremos lá, vai de acordo com como é o meu perfil, a minha natureza. Se eu sou uma pessoa ainda orgulhosa, invejosa, prepotente, cheio de vícios, com desejos de vinganças, desejos materialistas, muitas vezes fúteis, desresgrados, nós vamos para um local de sofrimento, para uma zona de sofrimento, que a doutrina espírita chama que é a zona umbralina. Mas se nós estamos procurando ser uma pessoa melhor, procurando evoluir, procurando fazer todo o bem que possa estar ao nosso alcance, eu vou para um local onde haverá mais tranquilidade, mais paz, onde haverá o trabalho no bem também para ser continuado.
né? Exemplo disso, nós temos aí a colônia Nosso Lar, entre outras colônias no plano espiritual. Citei a colônia Nosso Lar em referência ao livro de André Luiz, que fala sobre o nosso lar, que os bons espíritos tiveram a oportunidade, a permissão de Deus para trazer esses enunciados, trazer essas informações, esses esclarecimentos. Então vejamos, meus irmãos, nós temos sim um destino, que é a nossa vida futura. Não vamos também imaginar de que com a morte se acaba tudo nesta terra. Não, a morte só é do corpo físico, mas o espírito se desliga dessa matéria e retorna para a sua verdadeira morada. É a vida futura. E para que possamos estar bem, felizes, a nossa consciência deve estar tranquila. E o que fazer para minha consciência estar tranquila? O bem. Vamos fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, seja em palavras, seja em pensamentos, seja em ações. Possamos levar àqueles que necessitam, que estão ao nosso redor, todo o bem que possa estar ao nosso alcance. Fazendo uma prece, dando um bom conselho, uma palavra amiga, fazendo uma ação generosa de doações, de donativos, seja o que for que possa ajudar alguém que nós possamos fazer. É isso que vai valer para trazer a nossa felicidade quando nós estivermos caminhando para essa vida futura. Então, meus irmãos, possamos ter esse entendimento, ter esse bom ânimo de que a dor e o sofrimento que a gente passa hoje, ela é necessária para o nosso brilhamento, para a nossa iluminação. Mas, se bem completarmos a nossa tarefa, seremos felizes. Como na primeira leitura, Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos fala de que vamos enfrentar muitas vezes questionamentos de zombaria, de calúnias, nós vamos enfrentar obstáculos nessa senda do bem, porque tem muitos espíritos, muitas pessoas que não querem que esse bem seja propagado, mas é um dever de todo cristão propagar o bem, aplicando em nós mesmos e assim propagar esse bem a quem esteja ao nosso alcance, não nos preocupando com a zombaria, com a calúnia. Esses irmãos que ainda zombam, que ainda têm essa ironia, botando obstáculos, empecilhos nessa caminhada para o bem, eles vão ter o seu momento de despertar. Quem sabe, nesse apostolado de fé em que estamos caminhando, não seja o momento em que eles vão despertar, por mais que eles ainda estejam endurecidos. Então que possamos sim caminhar adiante, pois a nossa vida futura, ela vai ser feliz de acordo com o que eu fizer, para que eu tenha essa felicidade. Então, essas são as nossas lições de hoje. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Senhor, muito obrigado por este evangelho. Te pedimos, meu Deus, que abençoe os nossos irmãos que estão participando desse evangelho, seja o que estejam passando, enfrentando, Senhor, que possam ser socorridos, consolados, assistidos, curados, amparados, meu Deus, em suas necessidades. Ilumine os seus lares, seus ambientes de trabalho, sua família. Ilumine e abençoe também, meu Deus, o nosso planeta Terra. Que haja paz no mundo, meu Deus. Que as nações que ainda enfrentam as guerras, as disputas, que usem do Evangelho, Senhor, para redigir as suas instituições, meu Deus. Abençoa-nos, nos ilumina e dai-nos, Senhor, sempre bons dias para que possamos procurar a felicidade a cada passo que damos em nossa jornada. Obrigado por tudo e através desta prece que lhe pedimos por encerrado o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, nos despedimos agora, podemos agora ser encaminhados para o passe. Que Deus nos abençoe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar
e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar
sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho